já que você tocou no assunto Atlético e Grêmio, um primeiro tempo muito ruim, né, Dodô? E o Péssimo, segundo tempo horroroso, com uma mudança horroroso, de horroroso. postura e de peças. Mudança de postura e de peças, e aí a gente vai aqui, né, voltar a que a gente estava conversando aqui na sexta-feira, do Sino Futebol. CJ, o Atlético virou o jogo, parabéns pro Atlético, um baita de um resultado, um campo horroroso também, e há de se entender, diferentemente da arena aqui, há de se entender, né, o campo ficou embaixo de lama lá, semanas e semanas, então dá para entender o campo num estado péssimo. Agora, um primeiro tempo, como a gente está colocando aqui, horroroso, onde o Atlético não jogou absolutamente nada, tomou 2 gols com um jogador a mais em campo, e aí, com as mudanças, com a entrada do Kardec, com a entrada do Palácio, o time mudou a forma de jogar e conseguiu virar o jogo. CJ, vamos no se. Se o Atlético perde o jogo e estava bem encaminhado para a derrota, o Atlético estaria hoje a 5 pontos da zona de rebaixamento. A 5 pontos da zona de rebaixamento. O Atlético teria 30 pontos, né? E o primeiro fora tem 25, que é o Corinthians. Então, o Atlético vem mostrando um desempenho no Campeonato Brasileiro muito abaixo daquilo que se esperava. Tem 2 jogos a menos do que uma série de times e pode reagir para terminar ali entre os 5, entre os 6, porque entre os 4 eu não acredito mais. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu não acredito mais. Então, que bom, né, que a gente sempre fala aqui. Ganhou tá bom, perdeu tá ruim. Agora, daqui a pouco, se o Atlético não consegue um dos títulos nas 2 Copas, Libertadores e Copa do Brasil, a gente vai voltar a esses desempenhos ruins que o Atlético vem tendo. E vão falar, mas também o Atlético não estava jogando nada. Tomara que esses dias, até o próximo jogo contra o São Paulo, na outra quarta-feira, sirvam para o Milito restabelecer algum tipo de esquema que faça o Atlético não estar tão exposto na sua defesa e que tenha um ataque mais eficiente. Tá? O Atlético virou o jogo, não é todo jogo que isso vai acontecer. Então, Milito, você tem aí 10 dias para fazer alguma coisa para que o Atlético, nessa reta final de Campeonato Brasileiro e no jogo da volta contra o São Paulo e no jogo da Libertadores na semana seguinte, tenha um desempenho melhor. Ô Gui, e não dá para priorizar, né? Ainda não dá para priorizar Copas e largar o Campeonato Brasileiro, ainda é muito cedo. Como disse o Dodô, 2 jogos a menos, inclusive um desses jogos é contra o Grêmio, só que aí aqui o Atlético ainda pode sonhar com algo maior no Campeonato Brasileiro. Você acha? Quando eu digo algo maior, eu não falo de título, eu falo de um G6 mesmo. Como a gente estava já na véspera, de uma paralisação do Campeonato Brasileiro, não fazia nenhum sentido o Atlético se poupar no jogo de ontem. Afinal de contas, nós temos aí agora 10 dias pela frente aí, sem nenhuma partida para os nossos times, a não ser as equipes da Série B. Inclusive o América joga amanhã. Então não faz sentido se poupar. Eu acho que o Atlético, no Campeonato Brasileiro, está começando a ficar difícil daqui a pouco até para brigar por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Apesar de, matematicamente, a situação do Atlético com os 3 pontos de ontem não ter ficado assim tão desesperadora. Mas pelo que tem mostrado nos jogos do Brasileiro, sim. CJ, o que eu achei? No primeiro tempo, parecia que o Atlético é que tinha um jogador a menos e não o Grêmio. É verdade. Não é? Verdade. Perfeito. Achei que o Rafael Claus foi muito rigoroso na expulsão do menino do Grêmio. Por quê? Porque o atacante do Atlético, ele não está seguindo em linha reta em direção... Também achei. ...à grande área. Ele está saindo para a lateral. Naquela loucura que eu estava ontem, vendo um jogo na televisão, um tablet, eu esqueci de falar. Eu ainda tenho um radinho, eu sou daqueles antigos. Igual meu pai eu ali. Tenho um radinho ali ouvindo a 98. E eu tô lá ouvindo as 2 transmissões paralelas da 98. Quando deu o lance e a televisão começou a repetir, eu falei, deixa eu ouvir o que o pessoal do Premier está dizendo. E foi uma unanimidade que o Claus foi rigoroso. Ok, o Atlético não tem nada com isso. Continuou a partida e continuou sem se apresentar bem. Aí na sequência... O Bernard e o Davidson tomam cartões amarelos em 2 lances completamente desnecessários e passam a ficar pendurados, porque os árbitros estão cansados de fazer média, expulsou de um lado, eu vou tirar do outro, fazem 2 faltas desnecessárias, eu imagino o quanto que o Milito não sofreu. E aí eu vendo o jogo, o que eu penso assim? Sem o Paulinho e sem o Hulk, o Atlético está mostrando que não tem banco. Eu estou lá pensando isso comigo.
O Atlético mostrou hoje que não tem banco, não tem reposição. Aí entra o Allan Kardec. Tá vendo? Não viu como é que é? A futebol é muito doido, né? Não, é por isso que você tem que esperar o jogo terminar para você vir aqui e falar alguma coisa, né? É. Mas tudo mostrava pra gente assim, a dependência do Hulk e do Paulinho é muito grande desse time. Claro, claro. São jogadores fora de série. E antes que você, atleticano, critique o Guilherme ou pense, tá bom, é porque é um cruzeirense que tá falando... Não, eu também falei. Né? Além do Dodô ter falado, eu vou refrescar a memória de vocês. Em 2020... Se fosse o contrário, CJ, isso é bom a gente sempre pensar enquanto torcedor. Se aquela expulsão fosse um jogador do Atlético, a gente estaria aqui dizendo a mesma coisa. Uma expulsão rigorosa demais. Rigorosa demais. Em 2020, o América, o Lisca era o treinador do América, enfrentou o Atlético e o Júnior Alonso puxou o Ademir. Da mesma forma, um jogo no Independência, onde o Lisca, todo mundo ficou pé da vida. Eu estava até tentando lembrar o nome do árbitro aqui, mas foi o Felipe Fernandes de Lima. Ele deu cartão amarelo no Júnior Alonso para cima do Ademir. Então, assim, antes de criticar, vamos lembrar. Lá atrás, em 2020, no lance no Independência, o Ademir ainda jogava pelo América, o Ademir ia sair na cara do gol lá, mas a distância era grande, era no intermediário. O Lisca, na época, ficou pé da vida, chamou o juiz de pipoqueiro, a diretoria do América. Esse jogo foi 3-0 pro Atlético. E o Júnior Alonso não foi expulso. Então, é um lance muito parecido, hein? E o Atlético se tornou o time com mais vitórias de virada na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, 52 vezes ao lado do Flamengo. A única diferença é que o Atlético disputou a Série B em 2006 e o rubro-negro esteve na elite em todas as temporadas desde 2003, quando começou os pontos corridos. Até sexta-feira, o Galo tem para definir o estádio que vai jogar contra o São Paulo, na quinta-feira, dia 12. Na quinta-feira, agora, aí vai ser dia 5, a comissão técnica do Gabriel Milito e alguns jogadores farão uma visita na Arena MRV para ver condições do gramado, se ele está em processo de recuperação e tratamento. Então não sabemos ainda onde vai ser o jogo. E sábado, dia 7, tem um show muito grande no Mineirão, né? Caetano Veloso, Bethânia, e a chance de haver alguma coisa que prejudique o gramado também é grande. Hoje eu escutei algumas pessoas que estiveram lá ontem, dizendo que o gramado já não está excepcional. Então o Atlético vai ter que fazer essa avaliação, né? Vai lá quinta-feira, olha a grama da Arena MRV, imagina o que pode ser jogar na Arena MRV e o que pode ser jogar no Mineirão, toma a decisão e comunica, né? Eu torço muito para que seja na Arena. Visualmente, com as imagens que foram mostradas, me parece que já deu uma melhorada. Agora, uma coisa é você ver pela televisão, outra coisa é você pisar, jogar, rolar bola, né? Convidaram alguns jogadores para estar lá, porque ninguém melhor do que os jogadores para poder falar. Torço muito para que seja na Arena MRV.